Então, pessoal, olá a todos, boa tarde. Estamos continuando aqui com a gravação do vídeo de gestão de projetos. Falamos do que é um projeto no último vídeo, tentamos fazer um pouquinho da diferença entre projeto e processo, e falamos aqui de tipos de projetos, né? Claro que não se limita a isso, você pode ter construção civil também, tem N tipos de projetos. Eu falei um pouco mais daqueles que eu, de alguma maneira, já passei na vida e entendo um pouquinho, tá? Projetos são frequentemente implementados como meios de realizar o plano estratégico da organização. Então você tem até o conceito de Hoshin Kanri, né, que é a gestão por diretrizes, em que você deve ser capaz de desdobrar a estratégia empresarial em diretrizes estratégicas e operacionais. Então os projetos, eles vão ser algo ali via de regra operacionais, né? Você vai operar ali em algo do dia a dia, em alguma coisa mais processual, mas você pode ter algum nível tático também. Você pode ter um projeto de engenharia em que você vai tentar desenvolver um novo produto, um novo processo, uma nova estratégia, tá? Não se limita a isso. Serviços continuados e projetos diferem principalmente porque, enquanto os primeiros são contínuos e repetitivos, os projetos são temporários e únicos. Então, estamos reforçando aquilo que a gente falou aqui no vídeo anterior. É um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Isso é importante também. Mais exemplos aqui de projetos, pessoal. Desenvolver um novo produto ou serviço, implementar uma mudança organizacional a nível de estrutura, de pessoas ou de estilo gerencial, planejar um novo veículo de transporte, desenvolver ou adquirir um sistema de informação novo ou modificado, construir um prédio ou instalações, desenvolver um sistema de abastecimento de água para as comunidades em desenvolvimento, levar a cabo uma campanha política, né? Eu estou gravando esse vídeo no final de abril, né? Dia 27 de abril de 2026. Então a gente está em ano eleitoral. Então em breve vão começar campanhas políticas que, via de regra, são projetos com começo, meio e fim. Você vai ter um período ali de campanha, depois você tem uma desmobilização, né? Os candidatos vão se eleger ou não, e aquele período de campanha eleitoral acabou. Implementar um novo processo ou procedimento organizacional. E aí, pessoal, a gente vem para uma outra questão, né, que é muito importante e dialoga muito com a gente aqui que é engenheiro de produção, administrador, ou outras carreiras em que você guiou ali a sua formação para a parte de gestão, beleza? Então, o que é o gerenciamento do projeto? É a aplicação de conhecimentos, habilidades, técnicas para projetar atividades que visem atingir os requerimentos do projeto. Então, justamente, vão ser algumas técnicas, né, procedimentos, conhecimentos que você vai aplicar ao projeto para garantir que aquilo que foi projetado, aquilo que foi contratado pelo cliente, seja entregue no final do projeto. Beleza? Sem você. Aí a gente começa a destrinchar, né? Sem você aumentar demasiadamente o custo, sem você atrasar muito o cronograma que foi planejado inicialmente. Ou seja, dentro do possível, você seguir aquele plano que foi feito no início, né? Agora, é claro, pessoal, eu gosto de dizer isso para minhas turmas, sempre você vai ter variabilidade, tá? Nada na vida é determinístico, tudo é estocástico. Ou seja, tudo você vai ter alguma incerteza. Você pode querer que o projeto dure 30 dias. Cara, beleza. Você faz aquele tipo de projeto, você tem uma assertividade imensa, você vai acabar sempre em 30 dias, independente da dificuldade. Mas, cara, você pode acabar em 30 dias e 6 horas, 30 dias e 10 horas, 29 dias e 22 horas, por exemplo. Ou seja, nesse caso, você está com uma incerteza nas horas. Você pode ter mais alguns problemas e acabar em 32 dias, em 27 dias, se foi tudo muito rápido. Ou seja, você sempre vai ter alguma incerteza. E aí, em outro projeto, você conseguiu manter o cronograma, mas, cara, você teve que aumentar o número de horas
das pessoas envolvidas para garantir a entrega. Isso já teve um impacto no orçamento. Beleza? Percebem? Então você sempre vai ter algum nível de variabilidade. E com isso, a gente tem também em projetos o que a gente chama de trade-off, gerenciamento versus agilidade. O que significa isso, pessoal? Ora, se você cria muitos protocolos para nada sair do controle, muitas pessoas gerenciando, você tende a ter uma estrutura mais pesada, mais burocrática. Imagina se cada decisão do projeto você tenha que preencher um controle, tenha que comunicar a gestão. Ninguém tem poder ali para decidir nada. Tudo tem que passar pela gestão, tudo tem um mecanismo de controle, tudo tem avaliação de qualidade, né? Em tese, isso pode ser uma coisa boa. Agora, pessoal, os recursos são muito limitados. Isso provavelmente encareceria muito o projeto, você teria que ter uma equipe muito maior, um prazo muito maior. Então, dependendo da natureza do projeto, você vai reduzir um pouco esses controles, você vai empoderar mais a sua equipe para tomar decisões, visando ganhar agilidade, manter o cronograma, fazer com que os custos não se elevem muito. Agora, se você tem outros projetos mais sensíveis, com mais perigo, né? Indústria química, talvez, numa usina nuclear, né? Estou falando de coisa aqui que eu nem entendo agora. Provavelmente você vai abrir mão dessa agilidade porque você tem que ter esses controles. Então você vai estar sempre navegando nesse trade-off, beleza? Problemas de implementação estratégica, por exemplo, visão e estratégias não executáveis, né? Eu, Pedro, aqui eu posso ter uma visão de projeto para minha vida, né? De aos 40 anos virar um jogador de futebol, por exemplo. Cara, não vai ter chance nenhuma disso acontecer, né? Uma limitação física, uma limitação técnica, né? Não tem condição disso acontecer. Então, nesse caso, eu estou com uma visão e uma estratégia que não é executável, não vou ser capaz de fazer aquilo. Estratégias organizacionais não associadas a dos setores e indivíduos, estratégias não associadas à alocação de recursos e falta de feedback estratégico. Beleza? Então, alguns elementos que a gente pode ter aí. Problemas de implementação, seguindo, visão, estratégias não executáveis, né? A gente pode ter falta de consenso e clareza, iniciativas isoladas da alta administração, né? Quer dizer, você não tem todo mundo caminhando para o mesmo lado, você tem iniciativas isoladas, cada um fazendo uma coisa, não necessariamente em alinhamento com a estratégia da empresa. Isso, por vezes, é um problema também. Estratégias organizacionais não associadas a dos setores e indivíduos, e aí a gente pode citar dificuldade de transmitir a comunicação da estratégia ao nível tático e operacional, avaliação através de metas de curto prazo dissociadas da estratégia. E aí, quer dizer, falta, né, às vezes, algum tipo de reflexão, né, do tipo, gente, isso aqui vai dar M. Então, algumas frasezinhas aqui de efeito, né, mas que servem para ilustrar. Agir sem planejar é o mesmo que improvisar, né? Se você age sem um plano, sem um arcabouço teórico, conceitual, enfim, uma clara diretriz de onde você quer chegar, é quase que o mesmo que improvisar. Resultados de improvisos, sem base técnica, base científica, comprovação do que funciona, vai depender muito mais da sorte, e aí pode ser bom ou pode ser ruim. Não vai ter um padrão, não vai ter um guia, não vai ter um norte te orientando para onde você quer chegar. Um gestor de sucesso não pode depender de sorte, e sim da própria competência, de método, de coleta de dados, de tomar decisão baseada em fatos e dados, em métodos até mesmo científicos. Responsabilizar o azar é desculpa dos que falham e não assumem a própria deficiência. É claro, pessoal, que o azar ele também tem certos dias que ele vai se manifestar. Agora, se você tem um bom plano, se você tem bons métodos, boa estratégia, cara, o azar ele vai se diluir ao longo desse tempo. Ele não vai se manifestar em todos os dias de modo a sabotar completamente o seu projeto. Então, justamente, se você está sempre chegando atrasado no trabalho, cara,
Você tem que rever a sua macroestratégia de vida. O que eu posso fazer para isso não acontecer? É sempre o trânsito? É sempre algum imprevisto de manhã? Cara, difícil, né? Provavelmente tem coisas que você pode fazer para isso não acontecer, né? Mesma coisa, cara, o projeto está sempre atrasado. Será que eu estou delimitando bem o escopo daquele projeto? Será que o prazo inicial está realista? Será que a habilidade técnica da equipe está condizente com o que precisa? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Restrições básicas em projetos: o escopo, qualidade, tempo e custo. Isso tudo tem que ser balanceado, né? Daria para gravar um vídeo para cada dimensão dessas, né? Qualidade, você tem que entregar aquilo que foi combinado, ponto. Por hora vamos ficar aqui. Tem vídeos aqui que eu estou gravando sobre gestão da qualidade, recomendo que vocês assistam também, que lá a gente destrincha um pouco mais isso. Tempo, questão do prazo, desempenho, o custo e o escopo. Beleza, pessoal? E também é muito importante a gente considerar os stakeholders do projeto, né? Gerente de projetos, o sponsor, né? O patrocinador, cliente e por aí vai. E aí tem uma coisa que é até do meio da publicidade, né? Que é você tomar cuidado com a chamada pizza de mussarela. O que seria isso, né? Por exemplo, cara, você começa com uma ideia lá, um projeto de publicidade, né? Você tem uma determinada campanha, e às vezes isso pode acontecer no âmbito das ciências de gestão também. Você começa com um plano de projeto, de escopo, de automação, e cara, isso ao longo do tempo, isso vai passando por tantos stakeholders e você tem que agradar a tanta gente, né? E aí a analogia com a pizza. Ah, cara, não gosto de catupiry, então tira. Aí outro, pô, orégano também não gosto muito, então tira. Ah, não como carne, então, cara, calabresa, pepperoni, frango também tira. Então a analogia é essa, no final das contas, por que vira pizza de mussarela? Porque, cara, é aquela que, a princípio, né, ninguém é tão fã, mas também a maioria das pessoas não deixa de comer, né? Tá ali, mussarela, molho, né? Em geral todo mundo gosta. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado também. Porque no final você pode ter um projeto que meio que não desagrada nenhum stakeholder, mas também o que efetivamente ele está gerando de resultado. O que ele está entregando de diferencial, né? Então isso às vezes é um ambiente também complicado em termos de projetos, beleza? Aí a gente tem projetos, né? Depois em um outro vídeo eu posso aprofundar um pouco isso, mas você tem a lógica um pouco dos projetos Six Sigma, em que você delimita a estratégia do negócio, se vai ser uma nova introdução de produto. Você tem o Project Charter, que é o documento do projeto, é o kickoff do projeto, né? Você vai ter ali os indicadores, as metas, e o Six Sigma ele fala que tudo deve ser muito objetivo, muito numérico, né? Então não deve ser, por exemplo, eu quero aumentar a qualidade da minha linha de produção. Não, eu quero aumentar o CPK em X% em tal prazo da minha linha XPTO, né? Então a ideia é você ser muito assertivo em termos numéricos e do que fazer. Escopo, plano de projeto, identificar os consumidores, né, os clientes-chave e coletar a VOC, que é a Voice of Customer, né? Muito importante você estar alinhado com o cliente, entender qual é a voz, a dor do cliente dentro daquele projeto. E aí, claro, tentando botar num viés um pouco mais estatístico, mais matemático, né? O Six Sigma ele tem muito essa ideia também. Você tem ali um output do processo ou do projeto, né? No nosso caso aqui é mais projeto, para seguir aqui no tema do vídeo. Ele vai ser função de algumas variáveis, que são fatores-chave, inputs que causam impacto no seu output, né? E aí, claro, eu gosto de dizer também que o sonho do engenheiro de produção é você ter essa primeira figurinha aqui da esquerda, ou seja, você passar de uma distribuição, né, mais achatadinha, que a gente diz, tá? Para uma distribuição
que o ideal, né, se a gente conseguisse viver num mundo determinístico, o sonho seria você fazer uma distribuição de probabilidade, o quê? Toda concentrada na média. Porque aí você teria muita previsibilidade total sobre o determinado processo ou projeto que você está conduzindo. Beleza? E você pode ter casos, como da figura da direita, que o objetivo do seu projeto não vai ser efetivamente reduzir dispersão, reduzir desvio padrão, mas vai ser você fazer um ajuste de média. E de repente você vai trabalhar no desvio padrão, na dispersão, em um outro momento, em um outro projeto. Beleza? Então, basicamente, no início do projeto, né, a gente vai responder algumas das seguintes perguntas. As informações necessárias existem? Então, isso é o básico para você começar a trabalhar com projetos. Os bancos de dados estão estruturados? As ferramentas de coleta de dados estão calibradas? Se nada disso existir, pessoal, você provavelmente vai chegar à conclusão que o seu projeto vai ser, primeiramente, criar os mecanismos de coleta de dados, para futuramente você poder ter essas informações e melhorar o seu processo. Beleza? Qual o nível atual do meu processo? Tem lugares que a gente visita e que nem isso é sabido, né? Então, medir implica em comparar métricas, números. Uma boa medida fornece justificativa, uma direção racional a ser seguida e, naturalmente, vai definir onde esses investimentos em melhoria serão alocados. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha aqui essa aula introdutória sobre gestão de projetos. Espero que vocês tenham gostado. De novo, eu vou pedir aqui, se vocês chegaram até o fim do vídeo, me dá essa moral, deixa a sua curtida, o seu compartilhamento, né, para que o canal possa crescer e eu possa sempre entregar conteúdos úteis aqui para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todo mundo aí. Até a próxima.